Esta é a minha carne, este é o meu sangue. Dissertação 47 da mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes de Abdrushim. Jesus era a palavra de Deus encarnada. Portanto, quem aceitasse direito a sua palavra, também aceitava ele próprio. Aceitasse direito a sua palavra, também aceitava a ele próprio. Temos que entender exatamente, vivenciar, né? Esse sentido do que a palavra de Deus é encarnada. E se uma pessoa deixa que a palavra de Deus a ela oferecida se torne viva dentro de si, de tal forma que se torne para ela uma evidência no pensar e no agir, também torna o Espírito de Cristo vivo dentro de si. Porque o Filho de Deus foi a palavra viva de Deus encarnada. É o que Abdrushim diz, né? Que a palavra de Deus, a própria mensagem do Graal é a palavra de Deus, do Espírito da Verdade. Ela tem que se tornar o seu sangue, correr nas suas veias, né? O sangue representa o Espírito, né? Então a palavra viva de Deus tem que fazer parte de nós, como o nosso Espírito, a nossa essência espiritual, que é uma propriedade de Deus, é algo que está pertence a Deus. Agora, o nosso espírito em desenvolvimento, que ele adquire vida, né, o seu pleno desenvolvimento, ele tem que se tornar essa promessa, vamos dizer assim, essa promessa da nossa centelha, que não é nossa, a centelha pertence a Deus, é uma propriedade dele. Ele permite que nós possamos nos desenvolver em busca da autoconsciência. Então, aí atua o nosso livre-arbítrio. Adquirimos nosso eu pessoal. Mas esse eu ele tem que ser construído de tal forma que ele sempre está em sintonia com a vontade de Deus. E que pertença essa nova construção totalmente a Ele como a nossa centelha. Quer dizer, que não é nossa, é de Deus, mas a partir desse momento que estamos desenvolvendo a nossa individualidade no seu, ela é nossa, como é de Deus. Mas essa construção, ela só pode se tornar, no final, como um filho de Deus, nesse sentido de uma criatura que adquiriu sua plena consciência, se estivermos construindo essa autoconsciência, esse corpo espiritual, de acordo com as leis de Deus. Então, essa construção tem que estar em plena sintonia com a radiação da vontade de Deus. Então, essa palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Vamos dizer assim, né? Se ela estiver dentro de nós, de tal forma como a palavra de Cristo e a palavra da mensagem do Graal, significa que nós estamos no caminho certo. Que ela se tornou una com a palavra. Não é que nós nos tornamos divinos, coisas, nada disso, mas está na mesma frequência, como se fosse uma estação, né? Uma estação de rádio. Você está lá com o botão da frequência. Se ele estiver um pouco fora, vai estar um chiado. Então você já não está naquela frequência exata. Então,
Se nos sintonizarmos da mesma frequência da vontade de Deus, ela se torna a palavra viva, que pode-se dizer que é o sangue de Cristo, o sangue de Deus, né? Ela tem que estar, a sua radiação tem que fazer parte do nosso corpo espiritual. Jesus era a palavra de Deus encarnada. Portanto, quem aceitasse direito a sua palavra também aceitava ele próprio. Então, esse é um sentido simbólico, quando Jesus falava que o pão é minha carne. O pão vivo, né? O pão da vida, né? Ele permite, como simbólico, é um alimento que permite estarmos vivos, né? E o vinho, o sangue, é a própria, representa o próprio espírito, né? E se uma pessoa deixa que a palavra de Deus a ela oferecida se torne viva dentro de si, de tal forma que se torne para ela uma evidência no pensar e no agir, também torna o Espírito de Cristo vivo dentro de si. Porque o Filho de Deus foi a palavra viva de Deus encarnado. Então, Jesus fala muito uma linguagem alegórica e simbólica, né? Que naturalmente tinha um profundo significado. Então, antes de tudo, seria colocar a nossa intuição, né, em evidência efetiva, porque isso é o que nos faz nos sintonizarmos com essa vida, né, com a nossa própria vida, que é espiritual. O homem tem apenas que se esforçar para penetrar finalmente direito nessa ordem de ideias. Não deve apenas ler e depois tagarelar a respeito, mas também dar vida e imagem a essa ordem de ideias, isto é, vivenciar o sentido das palavras com imagens vivas. Então é que vivenciará realmente a ceia, pressupondo-se que reconheça nisso a acepção da palavra viva de Deus, devendo naturalmente conhecer de antemão e a fundo seu sentido e desígnio. Não é tão cômodo assim, conforme pensam tantos crentes. Tomar com indiferença a ceia não lhes pode ser de nenhuma utilidade, pois aquilo que é tão vivo como a palavra de Deus quer e deve também ser tomada como coisa viva. A igreja não consegue infundir vida à ceia para os outros, enquanto os participantes já não tenham preparado antes em si próprios o lugar para recebê-la direito. Vêem-se também imagens que visam reproduzir a bela expressão "bato à porta". As imagens são totalmente corretas. O Filho de Deus está parado diante da porta da cabana e bate, desejoso de entrar. Ora, o homem já contribuiu com o seu pensamento, pois que pela porta entreaberta deixa ver a mesa posta. Quer isso significar que ninguém deve ser repelido ao pedir alimento ou bebida. O pensamento é belo e também corresponde à palavra de Cristo, mas ainda é interpretado de modo muito restrito. Sim, pois eu bato à porta. Significa mais ainda. A caridade é apenas uma pequena parte do conteúdo da palavra de Deus. Muito bem. Esse trecho aí, dessa dissertação, esta é minha carne, este é o meu sangue, é uma dissertação em 3 páginas. Eu dividi em 3 partes para ler e fazer alguma reflexão.
Eu li esse trecho da mensagem do português europeu, né, que é editado pela Fundação da Mensagem do Graal. Naturalmente, para nós brasileiros, ela tem uma linguagem um pouco diferente. Agora, eu vou ler esse mesmo trecho do livro ditado pela Ordem do Grau da Terra, que é o português brasileiro, né? Eu desde 1988 estudei, já reli diversas vezes a mensagem ditada pela Ordem do Graal, né? Que é o português brasileiro. E essa última releitura eu estou fazendo desse português, do português europeu, vamos dizer assim, né? Então agora eu vou ler esse trecho, mesmo trecho, em português brasileiro. Jesus era a palavra de Deus reencarnada. Portanto, quem acolhesse direito a sua palavra dentro de si, com isso acolhia também a ele próprio. E se uma pessoa deixa tornar-se viva dentro de si a palavra de Deus a ela oferecida, de tal forma que se lhe torne uma naturalidade no pensar e no atuar, então ela vivifica o Espírito de Cristo dentro de si com a palavra, porque o Filho de Deus foi a encarnação viva da palavra de Deus. A criatura humana terá apenas que se esforçar para penetrar finalmente nesse pensamento de modo certo. Não deve apenas ler e tagarelar a respeito, mas procurar vivificar com imagens também este pensamento, isto é, vivenciar serenamente o sentido com imagens vivas. Então vivenciará realmente a ceia, pressupondo-se que reconheça nisso o recebimento da palavra viva de Deus, devendo naturalmente conhecer de antemão e a fundo o seu sentido e querer. Não é tão cômodo assim, conforme pensam tantos fiéis. A aceitação bronca da ceia não lhes pode trazer nenhum proveito, pois aquilo que é vivo, como a palavra de Deus, quer e também deve ser considerado de modo vivo. A Igreja não consegue infundir vida à ceia para outrem, enquanto esse coparticipante da ceia não houver antes preparado em si próprio o lugar para recebê-la direito. Vêem-se igualmente quadros que visam reproduzir a bela expressão: eu bato à porta. Os quadros são certos? O Filho de Deus está parado diante da porta da cabana e bate, querendo entrar. Ora, o ser humano aí já adicionou novamente do seu próprio pensar, deixando ver pela porta entreaberta a mesa posta na cabana. Surge assim o pensamento de que não deve ser repelido ninguém que peça de comer e de beber. O pensamento é belo e também corresponde à palavra de Cristo, mas interpretado de modo demasiado restrito nisso. O eu bato à porta significa mais. A caridade é apenas uma pequena parte do conteúdo da palavra de Deus. Bom, antes de tudo, as interpretações da Bíblia, né, da palavra de Cristo, a gente tem que compreender que os próprios discípulos tinham limitações da compreensão. E os próprios erros dos discípulos, que não compreendiam com pleno acerto a palavra de Cristo, fora o fato de que os discípulos, né, escreveram após o falecimento de Cristo, algum tempo, né, décadas até, né, e também o fato dessa incompreensão, o próprio o fato de eles serem, a maioria deles, analfabetos, e precisarem até de
de outras pessoas para escrever, né? Seus pensamentos. Então isso já traz também uma certa distância, né? E temos que considerar as traduções, enfim, a crença cega. Então, as interpretações hoje da Bíblia são muito limitantes e ela direciona para caminhos errados, né? Então, é interessante, eu estou fazendo umas reflexões, né? Que eu, embora vindo de família cristã, meu pai era, vamos supor, católico, embora ele não fosse praticante, e ele já era tanto idoso quando já. Quando eu nasci, ele já tinha 47 anos, 46, 47, então ele também lia pouco, né? E, enfim, tem essa tradição católica, mas não, ele não lia, procurava refletir a Bíblia. A minha mãe, ela, embora ela no final da vida ela também se aderiu ao catolicismo, vamos dizer assim, mas ela tinha uma linha mais protestante. Ela tinha uma Bíblia, parece que era batista, que ela ganhou da mãe, né? Então minha mãe, ela era mais nova, quando eu nasci ela tinha uns 20 anos, e ela lia muito, coisa assim, então ela interpretava, mas um pouco mais assim, talvez refletia mais assim o sentido da palavra de Cristo, enfim, questionava mais. Agora, o que acontece é o seguinte, eu praticamente não li a Bíblia, não li mesmo, né? É porque era algo muito assim incompreensível para mim. É difícil de entender, algo muito estranho, parece que é algo muito artificial, algo muito é, como diz, rígido, uma coisa assim que não tinha intuição, era uma coisa muito como se fosse um pacote, né? E incompreensível. Ou próprias tradições católicas, tudo que for inventado, porque tudo que é do raciocínio, quando a gente procura essa vivacidade espiritual, a gente não consegue uma ligação com isso, né? Bom, eu tive minha trajetória de estudos, esoterismo, um pouco também na linha espírita, né? Um pouco, não me aprofundei, nem lia doutrina espírita de Kardec, né? Nada disso. Mas eu entrei um pouco nessa linha esotérica, né? E um pouco também essa linha espiritualista e espírita também. E vim conhecer a mensagem do Grau em 1988, quando eu tinha aí uns 26 anos. Né? E foi através da mensagem que eu pude me aprofundar em todo o sentido, da compreensão da própria palavra de Cristo, né? Entender quem de fato era Jesus Cristo e através desse conhecimento, de estudo que eu me aprofundei bastante da mensagem do Grau, é que hoje eu posso dizer que eu consigo entender a Bíblia, pelo menos captar intuitivamente o sentido de muitas do Evangelho, né? Os Evangelhos. E até recentemente eu estou escutando áudios, né? Até do Cid Moreira, né? Gravado, né? Dos Evangelhos, enfim, de João, de Mateus, de Lucas. Eu tô vendo essas partes dos evangelhos e estou entendendo mais o sentido. E penso o seguinte, é praticamente o primeiro conhecimento que eu estou tendo da Bíblia, conforme ela foi formatada, não de Jesus em si, porque eu entendo muito mais, compreendo muito mais Jesus do que qualquer desses ditos cristãos que estão na fé, na crença cega.
e tem inclusive 2 livros escritos por Vidência, editado pela Ordem do Grau na Terra. Jesus, o Amor de Deus, e Os Apóstolos de Jesus, que é um livro que eu reli, e é um livro perfeito, que conta exatamente a vida de Cristo, a missão, por exemplo, coisas reais que os ditos cristãos desconhecem, né? Como, por exemplo, que a coisa principal, que Deus não enviou Jesus Cristo, seu Filho, para ser morto na cruz. Não enviou. A missão dele era dar a palavra viva que unicamente a vivenciada pode salvar. Então esse é o principal erro dos cristãos, é isso. Só que Cristo fazia parte da missão dele morrer, tinha que sangrar na cruz. Isso não tem nada a ver, isso aí é loucura, é coisa de débil mentais, essa é a verdade. De débil mentais, gente morto espiritualmente, que não tem. É uma presunção sem limites, ilimitada, essa questão. Isso está totalmente fora da justiça de Deus. Isso não existe. O que salva é vivenciar a palavra. Quase isso que os cristãos estão todos perdidos. Não tem como. Essa crença cega é joio imprestável. São as virgens tolas. Eles precisam compreender o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é Emmanuel Bedruchin, autor da Mensagem do Grau. Sem essa compreensão, aceitação, não vão sair dessa imprestável crença cega, né? Mas eu, após a compreensão, o estudo da Mensagem do Grau, que hoje eu lendo a Bíblia, eu posso entender e intuir muitas coisas. Eu sinto isso quando eu estou escutando um áudio, por exemplo, da Bíblia, enfim, de Mateus, enfim, de Lucas, de João, de Marcos, né? Eu acredito que ela está sendo útil para mim, hoje a Bíblia, mas após a leitura da mensagem, que já sei o que é certo e errado, né? Onde está a rigidez dos dogmas. Então, não existe. A compreensão certa da Bíblia só se faz hoje através do novo Evangelho de Cristo, que é a mensagem do Graal. Não tem escapatória. Agora, quantos vão aceitar isso? Não sei. Muito poucos, né? Agora, uma das revelações também, que os ditos cristãos mostram sua total incapacidade, sua total perdição, é a incompreensão das leis naturais de Cristo. Por exemplo, o nascimento de Cristo. É impossível uma criança ser gerada sem relação sexual. Isso não existe. Então, mesmo os cristãos primitivos não iam admitir um absurdo desse, de que Jesus não teria nascido de uma relação entre um homem e uma mulher. Isso foi invenção da Igreja Católica, quando ela foi instituída, que passou a prevalecer essa questão do poder terreno, né? Porque o Império Romano, que estava desmoronando, passou toda aquela política, toda aquela organização passou para a Igreja Católica. Foi perpetuado através da Igreja Católica. Aí nasceu todos os absurdos que um cérebro humano escravo do raciocínio, ou seja, escravo às trevas, sem intuição, sem pura intuição, pode conceber, puramente terreno. O movimento protestante foi uma tentativa, né, de Lutero de fazer uma limpeza, né, nos absurdos que existiam no catolicismo. Em parte ele conseguiu, mas continuou ainda com a crença cega,
Então hoje praticamente ambos, né? Todo o chamado dito mundo cristão está perdido. Então, através da mensagem do grau, da literatura do grau, sabemos que o pai de Jesus foi o centurião romano chamado Creolos. Né? Ele, ele pretendia casar-se com Maria, mas ele tinha seus compromissos como militar e ele tinha até que se desvencilhar do exército, né? de Augusto para retornar para poder se casar com Maria. Né? É interessante isso. Possivelmente existia uma regra lá nos exércitos romanos que era proibido se envolver com pessoas, né? De outras crenças. Se envolver, aliás, talvez assim, uma aventura até talvez fosse permitido. Né? Isso talvez seja permitido, mas não se casar, alguma coisa assim. Mas isso parece que é uma regra específica para os militares. Né? Eu acho que um cidadão, se quisesse se unir a outra pessoa de povos, né, que eram dominados, como seja egípcios ou judeus, enfim, isso acho que não seria proibido. Mas o fato é que Creoras teve que retornar a Roma, cumprir sua missão que ele estava cumprindo, retornar a Roma para depois voltar para Nazaré para poder casar com Maria. Mas nesse ínter ela não sabia que ele tinha engravidado Maria, enfim, aí ela acabou casando com José, marceneiro José. Então esse é um dos grandes erros também, incompreensão das leis naturais de, de Deus. São corruptíveis, elas são perfeitas, elas não podem ser modificadas. Outra é a questão do corpo terreno de Cristo. O corpo terreno é material, é uma outra substância, não tem nada a ver com a substância divina e nem espiritual. Então, Jesus teve que se servir de um corpo terreno. E com a sua morte, o corpo terreno fica aqui, vai se decomposto. E até eu tenho essa teoria do Calvário de Gordon, em Jerusalém, que eu divulgo na minha página do Facebook, que eu sempre divulgo isso. Aliás, isso foi uma das coisas que me fizeram entrar nas redes sociais, né, do Facebook, há 11 anos, divulgar a mensagem do grau e essa teoria dos ossos de Cristo, a sepultura oculta de Cristo. Eu sempre divulgo que no local chamado Calvário de Gordon é o local da sepultura de Cristo, onde estão seus ossos, no interior do Calvário de Gordon. E é justamente na órbita, caverna direita do Calvário de Gordon, no fundo está uma entrada obstruída. Então, qualquer pessoa que sabe o que é o Calvário de Gordon, só pesquisar aí na internet. A face do Calvário de Gordon. Né? Órbita, caverna direita do... Qualquer pessoa que é estudioso vai saber do que se trata. Calvário de Gordon, em Jerusalém, caverna, órbita direita do Calvário de Gordon, que é a face do Calvário. Né? Que alguns pensam que foi no topo desse Calvário que Cristo foi crucificado. E isso é errado. O local da crucificação de Cristo foi a igreja do Santo Sepulcro. Então, no fundo dessa caverna direita está uma entrada obstruída. Eu mostro exatamente, com fotos, né, o local. Quem desejar, é só acessar minha página no Facebook, ver minhas notas. Tem uma página que também fez Arqueologia no Calvário de Gordon. Isso é uma teoria, mas eu tenho muita convicção que seja real essa teoria. E eu comecei a divulgar que eu queria, buscava pessoas investigadores que quisessem fazer uma investigação arqueológica. Eu acho que isso, de repente, não sei se alguém um pesquisador, geralmente os pesquisadores descartam isso, né? É um mundo muito à parte. Tentei contato já com arqueólogos,
divulgação, mas eu consegui divulgar apenas nas redes sociais. Eu tinha intenção até de passar um período em Jerusalém, mas como eu nunca viajei, isso para mim vai ser muito complicado, né? Jerusalém é uma das cidades mais assim extraordinárias que existe, né? Por toda a sua história, né? Eu até gostaria de viver em Jerusalém, mas começo que eu não sei inglês, né? Não tenho, meu inglês é muito rudimentar e também nunca saí do Brasil, enfim. E se pode dizer que teria sido até um dos meus sonhos, né? De ir em Jerusalém com essa finalidade dessa investigação. Mas isso teria que ter um apoio, né? De instituições que se interessasse mesmo nessa, botasse fé, mesmo que não acreditasse, mas achasse que é bem possível. Né? Parece ser bem lógico, vamos dizer que isso é possível, porque os restos mortais de Cristo têm que ser escondidos mesmo, num lugar bem próximo lá de Jerusalém, né? Tem que estar próximo, devido à circunstância de eles tinham que preparar um local, né? José de Arimateia e o apóstolo João, que a pedido de Maria ocultaram o corpo de Cristo, e devido àquela circunstância, né, de pressão lá das autoridades, tem que se buscar um local ideal para ocultar o corpo de Cristo, tem que ser um lugar próximo. E o Calvário de Gordon ele fica das atuais muralhas de Jerusalém, ele fica no sentido norte, mais fora das muralhas, né? E na época de Cristo também as muralhas também da parte norte de Jerusalém eram as mesmas que estão hoje, né? Outras partes foram modificadas. Os tipos de modificações foi por volta de 1500, né? A atual configuração das muralhas de Jerusalém. Mas no setor norte de Jerusalém, da cidade histórica, está lá o portão de Damasco, né? O portal de Damasco, que é o portal mais movimentado. Me parece que são 7 portas, né? Portões de Jerusalém. 7, 8. E essa de portão de Damasco é a mais movimentada. Então, saindo desse portão de Damasco, a uns 200 metros está lá o Calvário de Gordon. Então é isso, vamos encerrar aqui. Esta é a minha carne, este é meu sangue. Então é preciso refletir muito sobre esse sentido. E então isso, às vezes até uma leitura assim, isso talvez até seria uma reflexão que a gente faça até sem gravar o vídeo, né? Seria mais uma leitura.